Olá a todos. A nossa aula de hoje será sobre os fatores climáticos. Então, gente, semana passada nós falamos sobre os elementos climáticos e hoje nós iremos continuar com os fatores climáticos. Então, o que são os fatores climáticos? Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas dele resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca. Por exemplo, os principais fatores climáticos são a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. Então, esses fatores climáticos, eles explicam o porquê de haver diferentes climas no nosso planeta, certo? Porque, por exemplo, num país que nem o Brasil, tem diversos tipos de climas. Então, os fatores climáticos explicam o porquê disso, certo? Então, a latitude. A latitude está intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar, certo? Então, a latitude ela está ligada à radiação que a Terra recebe do Sol, certo? Como a linha do Equador recebe mais diretamente as luzes solar, então essa região é mais quente do que as demais, certo? Por outro lado, à medida que nos direcionamos rumo às zonas polares, as altas latitudes, menores tendem a ser as temperaturas, porque essas regiões recebem menos o calor do Sol. Então, por isso, é mais frio. Tá certo? Isso aí já é um fator que já influencia o clima, certo? Quanto mais perto da zona da linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frio. Altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato de a irradiação também ser menor. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores as temperaturas, e quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas. Regiões mais altas costumam ser mais frias. Maritimidade ou continentalidade são termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. Então, maritimidade é uma relação que existe com o mar, certo? Quanto mais próximo do mar, o clima será diferente daquela região que é mais distante do mar, que é mais dentro do continente, certo? Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, diferença entre a maior e menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas. O que quer dizer amplitude térmica? Quer dizer que é a diferença entre as temperaturas durante um dia, por exemplo. Vamos citar Boa Vista. Vamos supor que de manhã ou à tarde a temperatura chegue a 35 graus, certo? E à noite chegue a 20 graus. Então a diferença que tem de 20 para 35 é de 15 graus. Então a amplitude térmica é de 15 graus, que é essa diferença entre a maior e a menor temperatura, certo? E isso traz uma relação com o clima, certo? Massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. Então o ar ele se movimenta por causa das diferenças da pressão atmosférica, certo? Pressão atmosférica a gente viu lá em elementos climáticos, certo? Que pressão atmosférica é a coluna de ar
que incide sobre todos nós. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar. Então, as massas de ar são grandes blocos de ar que se movimentam numa mesma direção e possuem uma mesma temperatura e umidade, certo? Que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Então, aqui em Boa Vista, ela tem predominantemente um tempo quente. Então, se entrar aqui uma massa de ar fria, então as temperaturas vão se esfriar e vai haver chuvas, certo? Tudo isso por causa dessa massa de ar fria que está adentrando, certo? Massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas diferentes formam as frentes de ar. Vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a contenção ou absorção dos raios solares, quer dizer, ela absorve parte dos raios solares, não permite que chegue todo ao sol, esquentando ainda mais, minimizando os seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração. Então, uma floresta, por exemplo, deixa a região mais úmida por causa dessa evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Então, quanto mais umidade tem uma região, maior probabilidade há de ter chuvas, certo? Então, isso aí já é uma forma de modificar o clima de uma região. Então, se uma região tem muita floresta, o clima vai ser diferente da nossa região aqui que não tem floresta. Relevo também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. Então, quando se tem assim uma região mais alta do que as demais, essas massas de ar não conseguem ultrapassar esse relevo, essa montanha, essa altitude, certo? Não conseguem passar. Aí, o que acontece? A região onde está a montanha, onde ficam as massas de ar, chove mais do que nas outras regiões, certo? Então isso ocasiona muita chuva num local e pouca chuva em outro local, certo? Porque essas nuvens não conseguem passar por essa altitude. Então aí acontece o que? As nuvens despejam a água que tem, começa a chover. Quando elas conseguem passar por essa região mais alta, ela já não tem tanta água para chover, certo? E nessa região, depois da montanha, dessa altitude, não chove muito, certo? E isso transforma algumas regiões em regiões desérticas, certo? Correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Essas correntes marítimas são porções de água do mar que se movimentam dentro do mar, certo? Elas se movimentam, tem um movimento contínuo, certo? Durante todo o ano. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outras localidades, que passam a sofrer alterações em seus climas. Então, gente, é isso. Esses são os fatores climáticos, certo? Correntes marítimas, relevo, certo? Vegetação, massas de ar, maritimidade ou continentalidade, altitude e latitude, certo? Atividade 1. O que são os fatores climáticos? O que são, certo? O que eles são? Você vai lá em cima no texto e vai olhar direitinho o que é um fator climático.
que é diferente da questão 2. A questão 2 é: quais são os fatores climáticos? Quais são? 3. Explique como a vegetação interfere no clima. O que acontece quando tem uma vegetação, uma floresta? O que acontece no clima? 4. Explique como funcionam as massas de ar. Certo? Como é que as massas de ar agem sobre o clima de uma região. Certo? Valeu, boa tarde e boa sorte.